Foi isso que eu disse encarando a janela embaada da cobertura nos jardins, enquanto o choro do meu filho Miguel rasgava o silêncio do apartamento. Eu tinha dinheiro e medicos particulares os melhores hospitais de São Paulo, mas fazia até 3 semanas que ninguém descobria o que estava acontecendo com ele. Do quarto L em cima vinha aquele choro fininho desesperado que não parava nem de madrugada. Os neurologistas diziam que estava tudo normal. Os exames não mostravam nada. A mãe dele, Bianca Jotasso, falava que era manha de criana mimada. Mas eu via os olhos do meu filho. Aquilo era dor. Quando as enfermeiras chegou, eu quase mandei embora na mesma hora. Valentina, 35 anos, cabelo preso numa trana uniforme, simples, sotaque forte da Zona Leste. Tinha vindo de Paraíspolis, indicada como experiente com crianas difíceis. Mas bastou ela botar o pé em casa para franzir a testa. Esse menino no T fazendo birra, doutor. Ela disse ouvindo o choro. Isso agonia. Subimos juntos. Miguel estava encolhido no tapete, as mãos grudadas na cabeça. Campeu, posso mexer na sua cabecinha? Ela perguntou com uma delicadeza que eu não via fazia tempo. Eles assentiu soluando. Valentina começou a passar os dedos devagar pelo couro cabeludo dele. De repente parou. O rosto mudou. Seu Roberto, a voz dela ficou tensa. Preciso de luz forte e de uma lupa. Quando ela afastou o cabelo atrás da orelha de Miguel, e eu vi pela primeira vez os brilhos metálicos espetados na pele do meu filho, eu entendi algum dentro da minha pérpria casa. Estava torturando o meu menino. E aquilo era se o comeu do pesadelo. Isso não chegou aqui sozinho, seu Roberto. Algum colocou isso no seu filho. Quando Valentina disse essas palavras, senti minhas pernas fraquejarem. Fiquei parado encarando aqueles pedacinhos de metal que brilhavam sob a luz da mesa de cabeceira como se fossem elminas minúsculas. Meu estômago embrulhou. Miguel chorava baixinho, exausto, querendo que a dor acabasse. Bianca entrou no quarto logo depois, ainda com o celular na mão, como se nada daquilo tivesse importância. Que drama esse agora? Ela perguntou, irritada com o choro. Valentina se levantou devagar, respirando fundo, mas a voz dela saiu firme, quase cortante. Senhora, isso aqui no drama. Algum machucou o Miguel de propósito. Bianca empalideceu. Ou ao menos fingiu surpresa. Eu não conseguia ler nada no rosto dela, aquele mesmo rosto que durante anos achei que fosse meu porto seguro. Me aproximei do meu filho segurando sua mão fragil. Senti o coral quebrar em pedaços. Quem faria isso? Miguel perguntei baixinho, sem querer assustá-lo. Ele piscou o olhar perdido, assustado. No 6 de sempre de Valentina pediu pinas el cool gaze. Pediu também algo que me arrepiou até a alma. Ninguém entra ou sai deste apartamento. Até descobrirmos quem fez isso, todo mundo suspeito. Eu não hesitei. Pedi ao porteiro para travar o acesso. Liguei para o segurana do perdio. Mandei trancar tudo. Enquanto Valentina comeava a retirar um por um os fragmentos de metal da cabeça do meu filho, cada gemido dele batia em mim como um golpe. Eu segurava sua mão, dizendo, Ti, tudo bem, pai, Ti, aqui. Mas por dentro era pura culpa. Como eu, com toda a minha ateno, meu dinheiro, minha suposta protel, não percebi nada. Quando o último fragmento caiu no recipiente de vidro, Miguel respirou fundo pela primeira vez em semanas. Um suspiro que parecia um pedido de socorro e alvio ao mesmo tempo. Valentina limpou o suor da testa cansada. Tem mais coisa acontecendo aqui, seu Roberto. Isso foi feito por algum que sabia exatamente onde machucar sem matar. Quem mais cuidou desse menino nos últimos meses, minha garganta travou. As babs respondi sentindo um calafrio. Todas desistiram arrepido. Mas teve uma que ficou mais tempo. Qual o nome dela? Valentina perguntou. Isabela. Ao ouvir esse nome, algo mudou no olhar de Valentina. Ela não disse nada de imediato, mas parecia reconhecer aquele nome de algum lugar profundo. Preciso ver o quarto de Sérvio, ela disse Jotato, se levantando.
E foi ali quando descemos para aquele quartinho simples que a verdade começou a aparecer. Uma TBUA solta no piso. Um dírio escondido. Peginas cheias de medo, de culpa e de amor. Peginas que revelavam uma ístria que eu jamais imaginaria carregar nas minhas costas. E conforme Valentina lia em voz baixa, eu senti que minha vida e a do meu filho estava prestes a explodir em 1000 pedaços. Porque a verdade que vinha ali era-se cruel, era pessoal, era nossa. Seu Roberto, o que está escrito aqui muda tudo. A voz de Valentina tremia, enquanto ela segurava o dírio encontrado debaixo da TBUA solta. O quartinho de Sérvio apertado e simples parecia encolher ao nosso redor. A cada pegina virada, eu sentia meu peito se fechar um pouco mais. Ela respirou fundo e começou a ler alguns trechos em voz baixa, escolhendo as frases com cuidado, como se cada palavra pudesse me despedaçar e podia. Eu não consigo mais viver sabendo o que sei. A mãe conta tudo ao Roberto, mesmo que isso me custe a vida. Ele merece saber que Miguel, no filho da Bianca. Ele meu bebê. Senti minhas mãos gelarem. O nome dela ecoava na minha cabeça, Isabela. A Babi que Miguel adorava. A jovem que desapareceu sem explicares. A mulher que eu mal conhecia, mas que aparentemente tinha uma ligação comigo muito mais profunda do que eu podia imaginar. Isso impossível, murmurei a voz falhando. Ela te dizendo que Miguel, filho dela, meu também. Valentina fechou o dírio devagar, quase como quem fecha um luto. Ela descreveu tudo, seu Roberto. Inclusive o motivo de ter ido embora anos atrás. E tem mais. Ela hesitou. Eu senti o mundo balanar. A Bianca sabia. As palavras dela foram um tiro. Ela comprou o bebê. Fingiu a gravidez. E quando Isabela voltou disfarada para ficar perto do Peri, o filho, sua esposa reconheceu. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ter peso físico. Eu me sentei na beirada da cama estreita, sentindo um N subir na garganta. Minha cabeça rodava. Como eu não percebi nada, como não vi a farsa. O sofrimento, a verdade inteira diante de mim. Valentina. Minha voz saiu rouca. E onde está Isabela agora? Se ela escreveu que ia me contar por que sumiu. Valentina trocou um olhar ripido com o Emiliano, que tinha acompanhado tudo calado, o rosto plido. Foi ento que a enfermeira deu um passo frente ao olhar firme e decidido. Seu Roberto, eu preciso ver o jardim. O de rosas. Agora. O coral bateu forte no meu peito. O jardim. Mas por quê? Porque ela engoliu seco. Esse tipo de desaparecimento não acontece sem deixar rastros. E se a Bianca sabia da verdade, se sentiu ameaçada, ela não terminou a frase. Não precisava. Quando samos rumo ao quintal, a chuva leve da noite deixava o ar pesado, úmido, quase sombrio. Eu caminhava sem sentir os pés, a mente girando em círculos. Valentina foi direto ao centro do jardim Requiem reformado. Se ajoelhou. Enfiou as mãos na terra ainda fofa. E quando ela tocou algo que nu era terra, eu soube. Antes mesmo de ver. Antes mesmo de entender. Meu mundo desabou ali no meio da escuridão. E tudo que eu tinha medo de imaginar estava prestes a se tornar verdade. Valentina diz que isso o que eu te pensando. Mas ela não disse. Não precisava. O silêncio dela, o tremor nas mãos cobertas de terra, mida aquilo J, era resposta suficiente. Meu coral martelava tão forte que dou a respirar. Quando a lona preta começou a aparecer dobrada, pesada, suja de barro recente, senti minhas pernas cederem. Emiliano encostou na sebe ao lado, os olhos marejados. E Valentina, com uma coragem que eu nunca vou esquecer, continuou desenterrando a te revelar o rosto. O rosto dela. Isabela. Meu peito se abriu num grito mudo. Meu Deus, foi tudo que consegui dizer, a voz estilhada. Meu Deus! Ela estava ali. A menina que cuidou do meu filho com tanto carinho. A me que ele nunca soube que tinha. A jovem que tentou me contar a verdade e morreu sozinha enterrada no jardim que eu mesmo mandara reformar. Senti uma raiva quente subir como fogo. Raiva de mim, da Bianca, de tudo. E foi nesse instante que uma voz fria cortou a noite afiada quanto a ilmina de um bisturi. Era melhor Vox terem deixado isso onde estava. Viramos todos ao mesmo tempo. Bianca estava parada na porta de vidro da varanda iluminada pelas luzes internas da casa. Vestido impecável, maquiagem perfeita.
e na mão dela a pistola prateada que eu dei anos atrás para Segurana. O cano apontado para Inés. Bianca, meu nome saiu num sussurro implorante. Ela sorriu. Um sorriso quebrado doente. Voque sempre foi muito íngnuo, Roberto. Valentina deu um passo. Minha frente instintiva protetora. Abaixa essa arma. Tem uma criana ali dentro que precisa da me viva. Eu sou a me dele. Bianca rosnou. Fui eu quem cuidou dele por 7 anos. Eu que acordei de madrugada. Dei remédio, levei álcool. Eu senti o sangue gelar. Voque torturou o Miguel. Ela piscou devagar, o sorriso desaparecendo. Eu fiz o que precisava fazer para aquela garota entender que ele era meu. Ela queria roubar meu filho. Eu se dei um recado. O ar ficou pesado como chumbo. Valentina ergueu as mãos devagar. Bianca olha ao redor. Tudo acabou. A verdade apareceu. Se você largar essa arma ainda dê pra... Calhe a boca! Bianca gritou, a voz estilhaando. Vox não vou levar meu filho de mim. Ninguém vai. Nem morta. E no meio daquela loucura, uma voz pequena ecoou atrás dela. Miguel. Ele estava ali de pijama, com os olhos inchados, olhando a cena sem entender. Bianca virou de imediato, apontando a arma para Valentina de novo, mas agora tremia. Filho, volta pro quarto. A mami T resolvendo tudo ti. Miguel balanou a cabeça, os olhinhos verdes cheios de medo. Não me vó que assusta todo mundo. Aquilo abalou ela. Eu vi. Bianca respirou fundo, o brau tremendo, a arma oscilando. Eu fiz tudo por você, Miguel. Tudo. E foi nesse momento de hesitar que o destino mudou. Emiliano surgiu por terras dela, silencioso como um fantasma, e agarrou o punho da arma com fora. O disparo estourou para o alto, rasgando o cu da noite. A confuso durou segundos. A arma caiu. Bianca gritou. Valentina puxou Miguel para longe. Eu corri até eles tremendo inteiro. E enquanto os gritos ecoavam, enquanto os vizinhos acendiam luzes, enquanto o mundo finalmente desabava sobre a mulher que destruiu tantas vidas, eu conseguia abraar meu filho e repetir como um mantra quebrado. Acabou, meu amor, acabou. Quando os policiais finalmente levaram Bianca algemada, gritando o nome do Miguel, como se ainda tivesse algum direito sobre ele. O jardim estava tomado por luzes vermelhas e azuis. O barulho, a confuso, os vizinhos cochichando nos portes, tudo parecia distante. Eu se enxergava o meu filho agarrado ao meu pescoço, o corpo dele tremendo, o rostinho escondido no meu ombro. Valentina manteve amor nas costas dele o tempo todo, como se a simples presença dela fosse uma encora. E de certa forma, era. Miguel S. estava ali porque ela teve coragem de ver o que eu nunca vi. Foi que ouvi passos firmes e uma voz que me fez virar Roberto Montalvo. Uma mulher de uns 40 e poucos anos, rosto forte, olhos escuros marcados por noite sem dormir. Ela se apresentou Carmen Reis. Some da Isabela, a voz dela falhou. E ave desse menino! Miguel ergueu um pouco o rosto ao ouvir o nome da Bab, mas não soltou meu pescoço. Eu respirei fundo, tentando encontrar alguma explicação, algum pedido de desculpa que fosse grande o suficiente para tudo. Mas não existia. Dona Carmen, eu não tenho como justificar nada disso. Ela respirou tremido, mas não foi dura. No comigo. Minha filha. Elas queria ver o filho. Queria estar por perto. Eu achei que ela ia voltar viva para casa. Eu achei que a verdade podia ser dita e lágrimas escaparam silenciosas puras. Mas ela morreu protegendo esse menino. Protegendo o meu neto. Miguel a encarou pela primeira vez. Voc, da família da Isabela, perguntou baixinho. Carmen se ajoelhou devagar, deixando o rosto na altura dele. Sou meu amor. E voc, tudo que ela mais amou nessa vida. Os olhos de Miguel encheram de lágrimas. Ele deslizou do meu colo e foi até ela devagar, como quem ainda não sabe se pode confiar. Carmen abriu os braus e ele caiu no abrau dela com um soluço que me partiu inteiro. Valentina enxugou os olhos com a manga da blusa. Eu fiquei parado assistindo aquela cena que doa tanto quanto curava. Ali naquele jardim que carregava morte, surgia a primeira luz verdadeira de uma nova vida para o meu filho. Depois que o corpo de Isabela foi levado e a movimental diminuiu, Carmen se aproximou de mim. Eu não vou tirar ele de você, Roberto. Não é isso que estou aqui para fazer. Ela olhou para Miguel, agora sentado no colo de Valentina, vencido pelo cansal. Mas eu quero estar na vida dele.
Ele tudo o que me resta da minha menina. Eu assenti sem pensar. A senhora Noés pode como deve. Ele precisa de você. Precisa saber de onde veio. Precisa ter amor de verdade por perto. Carmen sorriu com tristeza, mas também com gratidão. Ento, vamos cuidar dele juntos. Olhei para Valentina, que acariciava o cabelo de Miguel com a delicadeza de quem nasceu para proteger. E ali, pela primeira vez desde que tudo começou, senti algo que eu achava que jamais voltaria a sentir. Paz. Uma paz pequena, têmida, mas real. A verdade tinha destruído tudo o que eu conhecia. Mas também tinha aberto espaço para algo novo. Algo sincero limpo pós-véu. Quando a mãe finalmente chegou, depois da noite mais longa da minha vida, a casa estava silenciosa, de um jeito estranho. Um silêncio limpo, sem choro, sem medo, sem aquela tenso que pesava no ar há semanas. Miguel dormia no meu quarto, encolhido entre mim e Valentina, como se tivesse finalmente encontrado um lugar seguro para descansar. Carmen ficou no quarto de Raispedes, exausta demais para voltar para casa. Antes de adormecer, ela me disse uma coisa que ficou ecoando dentro de mim, a verdade de Roberto, mas também liberta. E agora, com a luz suave do amanhecer, entrando pela janela, eu começava a entender o que ela queria dizer. Valentina acordou primeiro. Ela ficou observando Miguel com uma expresso que misturava ternura e dor. O cabelo dele ainda tinha curativos minúsculos entre os fios, mas pela primeira vez em muito tempo, ele não parecia sofrer. Ele vai ficar bem, ela murmurou, quase para si mesma. Isso precisa de tempo e amor. Eu não consegui responder. Minha garganta fechou. Apenas toquei a mão dela num agradecimento silencioso. Ela retribuiu o gesto sem fugir do meu olhar. Ali, sem nenhuma palavra, nasceu um pacto que nenhum de Inés precisou verbalizar, cuidáramos desse menino juntos. A Pôlcia voltou ao meio da mãe para registrar mais detalhes, recolher objetos, revisar cimeras. Eu contei tudo sem esconder nada. Minha culpa, meu passado, minha cegueira. Não fiz isso por mim. Fiz por Miguel. Ele merecia que eu fosse um homem melhor. Carmen ficou na sala com ele enquanto eu assinava documentos, conversava com investigadores, respondia perguntas duras. Quando voltei, encontrei a cena que nunca imaginei ver Miguel sentado no colo dela, ouvindo uma histria sobre quando a mãe Isabela era criana e subia em rivores no quintal de casa. Ele ouvia com brilho nos olhos, como se finalmente estivesse montando um quebra-cabeça que sempre faltou uma pé. Carmen interrompeu a estria quando me viu e sussurrou para mim. Ele precisa saber que foi amado desde o primeiro dia. Mesmo que a vida tenha sido cruel com a minha filha, o amor dela nunca foi fraco. Eu assenti, sentindo uma onda quente subir pelo peito. Quando a tarde caiu, levei Miguel para o quintal. O lugar onde encontramos Isabela estava vazio, cercado por fitas amarelas. Ele segurou minha mão com fora, mas não chorou. Papai, aqui a Isabela perguntou baixinho. Ficou meu amor, mas agora ela está em um lugar melhor. E vó que nunca mais vai sentir dor por causa de ninguém. Ele encostou a cabeça na minha barriga. A Valentina falou que anjos cuidam da gente. Ser que a Isabela cuida de mim também, cuida filho, e sempre vai cuidar. Valentina se aproximou devagar, deixando que eles dois tivessemos esse momento. E quando Miguel abriu os braços para ela, eu soube que aquilo era o comeu da vida que ele merecia. Uma vida sem medo, sem mentiras, sem dor escondida. Uma vida cercada de amor. O amor que finalmente encontrou o caminho até ele. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir com uma estria suave, a primeira em muito tempo que ele ouviu sem sentir dor, eu e Valentina ficamos na varanda observando as luzes da cidade. O ar tinha cheiro de terra molhada, e o jardim ainda marcado pela Investigal parecia um sem-rio entre o fim e o comeu de alguma coisa muito maior. Ele dormiu ripido, Valentina disse, apoiando os braços no parapeito. Incrível como uma criança consegue descansar quando finalmente se sente segura. Acho que eu nunca tinha entendido o que era segurana para ele, respondi.
Eu dava brinquedos, conforto, mas não dava paz. Porque nem eu tinha paz. Ela me olhou com uma expresso que nos julgava, mas entendia. Roberto Vock fez o que podia com o que sabia. Agora você sabe mais. E pode fazer melhor. Aquela frase entrou fundo, porque pela primeira vez eu estava disposto a ser exatamente isso melhor. Valentina respirou fundo. O Miguel é um menino muito forte, mas ele vai carregar marcas que não aparecem em exame nenhum. Vai precisar de paciência, tempo e algum que o ensine a confiar de novo. Ele tem te falei sem pensar. Ela desviou o olhar tocada. Ele tem Enes 2 e a Carmen também. Não esquece dela. Eu sorri cansado, mas sincero. Ele tem uma família agora. Talvez pela primeira vez. Ficamos um tempo em silêncio. A noite parecia menos pesada do que nos dias anteriores. As coisas estavam longe de estarem resolvidas. Bianca enfrentaria um julgamento longo. A Dia comearia. A especular em breve, advogados me ligariam, psicólogos entrariam na rotina do Miguel, mas de alguma maneira a parte mais sombria J tinha passado. Valentina chamei baixinho. Ela me encarou e seus olhos castanhos tinham uma profundidade que me desmontava. Oi, obrigado por ter visto o que ninguém viu. Por ter acreditado no choro do meu filho quando até eu duvidei. Ela respirou fundo, emocionada. Roberto, se tem uma coisa que eu aprendi trabalhando com crianças que o corpo delas fala. Mesmo quando ninguém escuta. Eu fiz o que qualquer pessoa deveria ter feito. Não me aproximei um pouco mais. Vock fez muito mais do que isso. Vock salvou o Miguel. E me salvou junto. O vento frio passou entre Enes, e ela deu um passo como se algo a puxasse para mais perto. Roberto, eu não queria me envolver. Juro que não queria. Mas essa casa, essa família, o Miguel, ela sorriu fraco. Eu não tive escolha. Eu toquei sua amor devagar com medo de quebrar o momento. Nem eu tive. Do quarto, um barulhinho suave ecoou. Miguel se remexendo no sono. Valentina e eu sorrimos ao mesmo tempo, como se aquele som fosse o lembrete mais importante da noite. Ele vai ficar bem, me perguntei. Vai, ela respondeu com a firmeza de quem acredita no que diz. Porque agora ele no oeste, mais sozinho. E naquele instante ali na varanda iluminada apenas pela lua, percebi que eu também não estava. Nunca mais. Os meses seguintes passaram como um sopro cheio de pequenos milagres. Miguel voltava a sorrir com mais facilidade, dormia noites inteiras e aos poucos retomava aquela curiosidade inocente que uma criança de 7 anos carrega. Eu via meu filho renascer diante dos meus olhos, e junto com ele, eu também renascia. O jardim antes silencioso e sombrio agora estava vivo. Transformei o espal em algo totalmente novo, um cantinho cheio de flores, borboletas e cores. No centro plantamos um jacarand, em homenagem a Isabela. Foi ideia da Carmen, que disse que a filha sempre amou aquelas flores roxas que caem como chuva. Valentina ajudou a montar um pequeno jardim de borboletas, e Miguel, bom Miguel, virou o guarda oficial do jacarand. Todo dia, ele deixava uma pedrinha ou um desenho ao pé da árvore. Ele dizia que eram presentes para Isabela, Verelle do cu. A presena de Carmen foi um bálsamo. Ela vinha todo fim de semana, trazia bolo de fub histrias de família, lembranas da infância de Isabela. Miguel se agarrava àquelas ístrias como quem encontra pés de um quebra-cabeça que nunca teve. E Valentina se tornou parte da nossa rotina de um jeito too natural, que quando percebi J nu, conseguia imaginar a casa sem ela. Ela cuidava do Miguel com amor, mas cuidava de mim também, no como enfermeira, mas como algum que entende quando o outro precisa respirar, falar ou simplesmente ser ouvido. Numa dessas tardes, perto do aniversário do Miguel, sentei com ela na varanda enquanto o sol queia. Eu a observei mexendo nas contas coloridas que Miguel usava para fazer pulseiras. Era um agabito novo dele presente para todo mundo da casa. Ele te indo bem? Perguntei. Valentina sorriu com aquela sinceridade que sempre me desmontava. Muito melhor do que eu esperava. Ele forte. E no T, enfrentando isso sozinho, isso faz toda a diferença. Olhei para o jardim, para o jacarand, que J comeava a florir. Às vezes eu sinto que a Isabela T aqui sabia, como se estivesse vendo tudo.
Eu também sinto, ela respondeu. E acho que ela ficaria orgulhosa do pai que vó te sendo. Aquilo me atingiu em cheio. Te tentando. Você te fazendo, ela corrigiu, olhando bem nos meus olhos. Todo dia. Isso mais do que muita gente faz. Fiquei em silêncio absorvendo aquelas palavras até que ela se aproximou um pouco mais. Roberto, ela comeou com a voz baixa. Eu não sei exatamente o que a gente ou para onde isso vai. Mas eu sei que eu gosto de estar aqui. Com você, com o Miguel, com essa família que Vox estou construindo. Meu coral deu um passo antes da minha boca. Valentina Vox já faz parte disso, da nossa família. Não precisa pedir permisso para ficar. Ela sorriu e aquele sorriso parecia o primeiro capítulo de algo novo. Ali, entre o cheiro das flores e o som suave do vento, percebi que a vida estava finalmente voltando a ser leve. Não como antes. Mas como precisava ser. Nos meses seguintes, a vida encontrou um ritmo que eu jamais imaginei possível, depois de tudo que aconteceu. Não era perfeito, era reconstruo. Cada dia trazia um desafio novo, uma cura nova, uma pequena vitria. E de algum jeito, era exatamente isso que a nossa família precisava. Miguel comeou na escola nova com um brilho nos olhos que eu não via desde que ele tinha 4 anos. A diretora me chamou na primeira semana para dizer: seu filho, um menino muito doce. Ele pede para ajudar os colegas quando eles choram. Diz que ninguém merece sentir dor sozinho. Aquelas palavras ficaram comigo pelo resto do dia. Meu filho estava transformando dor em empatia. Medo em cuidado, feridas em fora. Carmen vinha quase todo fim de semana. Às vezes eu a encontrava sentada debaixo do jacarand, conversando baixinho como se estivesse falando com Isabela. Miguel sempre se aproximava, colocava a mão no ombro dela e dizia: vê, a Isabela, te ouvindo viu. Ela não perdeu nada. E Carmen sorria daquele jeito triste e bonito, ao mesmo tempo como quem sente saudade, mas também sente gratidão. Valentina, por sua vez, se tornava parte da nossa rotina de forma too natural, que o silêncio dela cabia perfeitamente dentro da casa. Ela e Miguel criaram rituais vitaminas coloridas, de mãe histrias, antes de dormir, as pulseirinhas feitas que ele insistia em distribuir para todo mundo. Eu tinha 7 no pulso. Ela tinha 12. Mas teve um momento específico que marcou uma virada na nossa vida. Numa tarde de esbado, voltamos da terapia do Miguel. Ele estava cansado, mas feliz. Valentina foi direto para a cozinha preparar chocolate quente e eu fiquei observando enquanto ela esquentava o leite cantarolando baixinho uma MCca antiga que a Midela cantava quando ela era criança. Miguel me puxou pelo brau e sussurrou: pai, a Valentina. Pode morar aqui para sempre. A pergunta me pegou pelo peito. Por que você quer isso, filho? Ele olhou para ela pela porta da cozinha. Porque ela deixa tudo mais leve. E porque ela me lembra da Isabela, mas de um jeito bom do jeito triste. Eu engoli seco. Aquela criança enxergava a alma das pessoas. Eu também gosto muito dela. Sabia, confessei. Miguel sorriu de um jeito maroto, como se Jota soubesse de tudo. Eu sei. Noite, quando ele dormiu, chamei Valentina na varanda. O jardim estava iluminado pelas luzes amareladas que instalamos depois da reforma. O jacarand balanava devagar, como se estivesse ouvindo. Valentina, comecei sentindo o peito apertar de nervoso. O Miguel quer que você fique. Aqui. Com a gente. E eu também quero. Ela respirou fundo, surpresa, emocionada. Roberto, isso grande. Muita responsabilidade. Vox J passaram por tanta coisa. Eu sei, mas a gente ST aqui hoje porque você entrou nessa casa. Porque você viu o que ninguém viu. Porque você amou o meu filho antes mesmo de saber nossa estria inteira. Ela piscou segurando as lágrimas. E Voc,
Acha que eu não me apaixonei por Vox? 2. Rio Fraco. Roberto, eu J perteno a esse lugar. No fim ela se aproximou, tocou meu rosto com cuidado, como se eu também fosse algum machucado que precisava de gentileza. Eu fico, disse firme. Eu fico porque essa família me encontrou. E eu nunca vou desperdiçar isso. Aquela noite marcou o início de algo que eu não sabia que merecia paz. Uma paz real construída com verdade, cura e amor. Uma paz que finalmente parecia durar. Aos poucos, a casa que antes parecia carregada de sombras foi ganhando um tipo de luz que não vinha de limpadas, vinha das pessoas. Do jeito que Miguel começou a correr pelos corredores, sem medo do riso inesperado que surgia quando Valentina o ajudava com o alívio do cheiro de bolo de fub que Carmen trazia todo domingo de manhã. Quase 6 meses depois de tudo percebi que a dor não tinha sumido, mas tinha mudado de lugar. J. No morava na gente. Apenas passava de vez em quando como lembrana de onde não queramos voltar. Numa noite comum de quinta-feira, o advogado da família veio até casa com uma pilha de documentos. Era a concluso oficial de todo o processo, a anulau da falsa ADO, o registro atualizado de Miguel os Papes, que reconheciam finalmente a estria verdadeira daquele menino. Assinar aquilo me fez sentir muita coisa ao mesmo tempo. Culpa, alvio, medo. Mas quando terminei, o advogado fechou a pasta e disse: agora, seu Roberto Vox, podem seguir em frente. Foi feita justia. Depois que ele foi embora, fiquei um tempo sentado no sofá, encarando as imôs, que mal conseguiam parar de tremer. Valentina apareceu na porta da sala com uma expresso preocupada. Quer conversar? Eu balancei a cabeça e ela se sentou ao meu lado. Sem forar nada, ficou ali. Essa era uma das coisas que mais admirava nela. Valentina sabia quando falar e quando apenas existir ao lado da gente J era suficiente. Sabe o que eu senti? Perguntei depois de alguns minutos. Que agora não tem mais desculpa. Não tem mais mentira para encobrir nada. Agora a gente. Essa é a verdade. Ela apoiou a cábia no meu ombro. A verdade demais também abre espaço para a vida caber inteira. Ficamos assim por alguns instantes e ento ouvimos passos pequenos. Miguel apareceu com seu pijama de dinossauros, segurando uma pulseirinha de contas coloridas. Pai, fiz essa aqui pra você. Tem azul porque calma, verde porque esperana e amarelo porque é igual ao sol. A Valentina falou que agora nosso sol voltou. Eu ajoelhei no chão, emocionado demais pra falar. Obrigado, meu amor. Ele colocou a pulseirinha no meu pulso e me abraçou com fora. Agora a gente uma família de verdade. Valentina ajoelhou ao nosso lado, tocando o cabelo dele com carinho. Somos Miguel, somos sim. E naquele abrau apertado, simples e cheio de significados, entendi que a justia mais importante não estava nos papéis assinados nos processos concluídos ou nas centenas. A justia estava ali. Na reconstruo, no amor que, apesar de tudo, escolheu ficar. Na manhã seguinte, acordei com um som que meses antes parecia impossível dentro daquela casa risada. Uma risada livre e leve daquelas que fazem o peito da gente abrir. Miguel estava na cozinha com Valentina tentando virar uma panqueca no ar e falhando miseravelmente. A massa caiu metade na frigideira, metade no chão. Os dois riram como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Pai Miguel gritou quando me viu. Olha minha panqueca mutante! Me aproximei ainda sonolento e o abracei por TRS. Essa panqueca até com mais personalidade que eu de manhã cedo. Valentina riu enquanto limpava o chão. Ele disse que quer aprender para te fazer café da mãe no Dia dos Pais. Meu coral apertou de um jeito bom. Eu nunca tinha tido isso. Nunca tive a chance de viver essas ilusões pequenas, mas tão importantes. Por muito tempo eu existi tentando, errando, acumulando culpa. Agora, pela primeira vez, eu sentia como ter uma família que respira junta. Depois do café, Carmen veio passar o dia com a gente. Miguel correu até ela com a energia de sempre. Trouxe o desenho que fiz para a Hervore da Isabela. Ele mostrava com orgulho um papel cheio de corais borboletas e um sol amarelo gigante ocupando metade da folha. Carmen segurou aquele desenho como quem segura uma magia. Sua me ficaria tão orgulhosa, meu amor, ela disse beijando a testa dele. Somos todos para o quintal. O jacaranda estava florido, soltando pitalas roxas que danavam com o vento. Miguel colocou o desenho dentro de uma caixinha de metal,
aos pés da Hervor, o mesmo lugar onde ele guardava suas lembranas para Isabela. Valentina ficou ao meu lado observando. Ele encontrou o jeito dele de manter a Mi por perto, ela murmurou. E encontrou Vox também. Comentei quase sem perceber que tinha falado em voz alta. Ela me olhou surpresa, mas sem desviar. Robertos, vezes eu fico pensando que tudo isso, por mais doloroso que tenha sido, trouxe a gente a... Aqui respondeu. Trouxe o Miguel para um lugar onde ele pode crescer livre. Trouxe você para um lugar onde pode ser um pai de verdade. E me trouxe para um lugar onde pela primeira vez eu pertenço. Eu respirei fundo, deixando aquelas palavras me atravessarem. Ali, sob a sombra do jacarand, com Carmen rindo do Miguel, tentando pegar borboletas e Valentina entrelaando os dedos nos meus. Eu entendi. A gente não estava apenas curando o passado. A gente estava construindo o futuro. Juntos. Pai Voc acha que a mami Isabela consegue me ouvir de verdade. A pergunta de Miguel veio do nada, enquanto ele ajeitava os LPOs de cor sobre a mesa da sala. Era final de tarde, a luz dourada entrava pelas janelas e deixava tudo com aquele ar de lembrana boa, mesmo quando o assunto ainda doa. Me aproximei devagar, puxando uma cadeira. Acho que sim, filho. Acho que do jeitinho dela, ela sempre por perto. Miguel pensou por um instante com aquela expresso fria que ele fazia quando estava tentando entender o mundo. Então acho que vou continuar conversando com ela, disse voltando a colorir. Assim ela não fica sozinha. Meu peito apertou. Era incrível como um menino de 7 anos conseguia ser Tussensvel sem nem perceber. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente enquanto eu preparava um chá na cozinha. Valentina apareceu logo depois com o cabelo preso num coque bagunado e um cansal leve no olhar, o cansal de quem cuida, de quem ama de verdade. Ele te perguntou de novo sobre Isabela. Ela adivinhou, sentando no balco. Perguntou. E eu fico sempre com medo de responder errado, de machucar mais. Valentina tocou minha amor. Voc não vai machucar. Miguel tem espau agora para sentir. Antes ele tinha dor. Hoje ele tem família. Assenti deixando aquela verdade me acalmar. Carmen chegou pouco depois trazendo pão caseiro e ristrias novas da família em Minas. Em poucos meses, ela tinha se tornado uma presena natural quase cotidiana. Miguel correu para abrá-la como sempre, e ela beijou seu rosto com um carinho que Zavé tem. Mais tarde fomos todos para o quintal. O jacarand continuava lindo, espalhando pitalas roxas pelo chão. Miguel colocou outra cartinha aos pés da Hervor e sussurrou algo que ninguém ouviu. Depois voltou correndo, rindo como se tivesse acabado de falar com algum muito especial. E ali, vendo ele brincar, vendo Carmen sorrir, vendo Valentina me observar com um afeto silencioso, eu percebi algo simples, mas gigantesco. A dor que um dia destruiu nossa casa agora era a raiz de algo novo, forte e bonito. Um conto de fadas. Mas uma vida pós-véu. Uma vida nossa. E pela primeira vez eu não tinha medo do amã. Naquela noite, depois que Miguel finalmente pegou no sono, eu e Valentina ficamos na varanda olhando a cidade, ela embaixo, como um mar de luzes que nunca descansava. A brisa era leve, mas trazia aquele cheiro de chuva que sempre me deixava nostálgico. Valentina apoiou os braços no parapeito e soltou um suspiro longo, como quem carrega muito no peito, mas aos poucos vai aprendendo a deixar ir. Sabe o que mais me impressiona no Miguel? Ela disse sem tirar os olhos do horizonte. Ele ainda acredita que o mundo pode ser bom. Me aproximei dela. E eles acreditam porque tem votos a que falei. Voc ajudou meu filho a voltar a confiar, a voltar a dormir sem dor, a voltar a sorrir. Valentina desviou o olhar um pouco envergonhada. Eu fiz o que qualquer pessoa faria, no Valentina. No fez. Interrompi com a voz baixa, mas firme. Voc entrou na nossa vida num dos piores dias que J vivi. E trouxe luz, trouxe coragem,
trouxe verdade. Isso no pouco. Isso tudo. Ela piscou ripido, segurando a emu. Aproximei minha moda dela devagar, como se pedir permisso fosse essencial. E era. Quando nossos dedos se tocaram, algo dentro de mim se encaixou como se eu tivesse finalmente encontrado o lugar que procurava havia anos. Tenho medo, sabe? Ela confessou. Medo de não estar pronta. Medo de errar. Medo de sentir mais do que deveria. Somos dois, respondi. Mas medo não assusta quando existe amor do outro lado. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e encostou a cábia no meu ombro. Fiquei ali, em véu, como se aquele pequeno gesto fosse sagrado. Ali dentro, ouvimos o barulhinho dos passos de Miguel. Ele apareceu na porta segurando seu cobertor azul. Pai Valentina, posso dormir com Vox hoje? Nos entreolhamos e rimos baixinho. Ele correu atrás, abraou nossas pernas e disse que hoje senti saudade da mami Isabela. E quando eu sinto, eu gosto de ficar perto de Vox 2. Peguei ele no colo. Ento fica campeu, aqui seu lugar. E naquele abrau apertado sob o cu escuro da cidade, eu entendi. Apesar de tudo que perdemos, estávamos construindo uma nova família, uma que finalmente fazia sentido. Na manhã seguinte, acordei com um peso gostoso no peito. Miguel dormia agarrado em mim, respirando fundo tranquilo. Valentina estava do outro lado também, adormecida, com uma mecha de cabelo caindo no rosto. Por alguns segundos fiquei observando a cena, meu filho seguro minha vida em silêncio, a paz finalmente morando ali. Era estranho pensar que meses antes aquela mesma casa parecia um labirinto escuro. Agora, pela primeira vez, ela parecia um lar. Levantei devagar para no acórdão-los e fui preparar café. O cheiro do peô que Carmen tinha deixado na noite anterior ainda preenchia a cozinha. Enquanto a água fervia, ouvi passos suaves atrás de mim. Bom dia, Valentina, disse ajeitando o cabelo ainda com o rosto marcado pelo travesseiro. Bom dia. Dormiu bem. Ela sorriu um sorriso pequeno, mas sincero. Dormi. Acho que pela primeira vez em muito tempo. Miguel apareceu logo depois arrastando o cobertor. Subiu no meu colo e deitou a cabeça no meu ombro. Parecia mais leve, como se cada dia longe da dor apagasse um pouco do passado que ele nunca deveria ter carregado. Pai, hoje a gente pode visitar o Jacarand? Ele perguntou. Pode, filho. A gente vai juntos. Descemos mais tarde. S-A-N-S-T-R-S. O jardim estava tranquilo, as pétalas roxas formando um tapete suave que balanava ao vento. Miguel se aproximou da placa com o nome de Isabela e tocou com o dedo como se fosse um gesto de carinho. Eu te bem, ele sussurrou. Eu te sendo cuidado. Valentina engoliu em seco. Eu também. Às vezes era difícil esquecer que por terras daquele sorriso novo ainda existiam cicatrizes profundas. Mas ele estava aprendendo a caminhar com elas e no contra elas. Quando Miguel voltou correndo para brincar, Valentina ficou ao meu lado. Ele tu forte, ela disse. Ele puxou-me e respondi olhando o Jacarand. Valentina encostou a cábia no meu brau. Não era um gesto planejado, nem grandioso era-se verdade. Simples humana real. E naquele instante, com o vento carregando pétalas roxas pelo ar, eu senti que estávamos entrando numa nova fase. Uma fase de cura, de reconstruo, de amor que nasce devagar, mas nasce firme. Do tipo que não precisa de um passado perfeito para ter um futuro bonito. Naquela tarde, depois da visita ao Jacarand, Miguel correu para dentro de casa, animado, dizendo que queria mostrar um desenho novo. Eu e Valentina fomos a Tetris rindo do jeito apressado dele. Quando chegamos à mesa da sala, ele colocou o papel na nossa frente. Era um desenho simples, feito com LPIs de cor, mas tinha algo poderoso ali. Era a gente. Eu, Valentina, a ave Carmen, e uma figura feita de traus suaves ao lado do Jacarand, como se fosse uma presena brilhando. A mami Isabela Miguel explicou com aquela naturalidade que Scriana tem. Ela fica com a gente mesmo que a gente não veja. Valentina levou a boca emocionada. Eu senti um aperto no peito, mas dessa vez não era dor, era gratido. A capacidade de Miguel de transformar perda em amor era algo que eu ainda estava aprendendo. Ele não apagava o passado.
Ele trazia junto do jeito dele. Filho T, lindo, eu disse. Sua me ia ficar orgulhosa demais. Ela T, ele respondeu convicto. Eu sinto. Valentina se abaixou e abraou Miguel, e ele retribuiu com fora como se quisesse juntar todos os NES naquele momento. E ali vendo os dois percebi que a vida estava nos devolvendo algo que quase tínhamos perdido esperando. Aos poucos a casa foi se encher novamente de vida. Risadas simples, conversas na cozinha, o cheiro de café de tarde, o barulho de passos leves pelo corredor. Nada extraordinário, mas ao mesmo tempo tudo. O abrau que chega na hora certa. A verdade que finalmente vem tona. A coragem de recomear mesmo depois de tanto medo. A estria do Miguel me ensinou uma coisa muito profunda, a dor que tentam esconder da gente, a mesma dor que, quando encarada, nos ensina a amar melhor. E que família, no feita S de sangue, feita de quem fica, de quem cuida, de quem escolhe estar junto quando o mundo parece desmoronar. No fim, nenhum aqui teve um caminho perfeito, mas juntos tivemos um caminho possível. E isso jota muito. Deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias que tocam o coral. A sua interal ajuda essas estrias a chegarem a mais pessoas.